Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Manutenção. Por aqui nós propagamos conteúdos sobre gestão de projetos e gestão de manutenção. O assunto de hoje é uma ferramenta aí, tá? A Fimea. Vamos lá? Pessoal, Fimea, tá? Uma ferramenta aí para gestão de processos, gestão de manutenção, tá? É um conjunto aí. O significado é Failure Mode and Defects Analysis. Então é a análise, né, de modos de falhas e efeitos, tá bom? Essa ferramenta, ela vai fazer o estudo do modo da falha. Então, o que é o modo da falha, gente? Aqui, se tratando de manutenção, vamos tratar da manutenção, tá? O modo da falha é o sintoma, tá? Existe a falha, tá? O efeito da falha, que é o pós, e antes da falha, o sintoma é o modo da falha. Um exemplo claro, a falha, quebra de um rolamento, certo? O modo da falha, excesso de vibração e temperatura, certo? O modo, o sintoma. O pós a falha, o efeito da falha, parada do equipamento, parada do mecanismo onde está aquele rolamento, certo? Então, o que acontece? O Fimea, ele faz essa análise do modo e do efeito, tá? E aí nós podemos metrificar isso de uma forma bem legal, tá? Vamos aprender hoje sobre essa metodologia e depois, no próximo conteúdo, a gente vai aplicar essa metodologia num exemplo prático. Então, vamos para a tela. Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre Failure Mode Effect Analysis, tá? Então, é o Fimea, o famoso Fimea. A análise do modo e do efeito da falha. O processo do Fimea envolve, geralmente, algumas etapas. Dentre elas, né? A identificação dos modos de falha, tá? Então, o foco, gente, o foco é o modo de falha. Por quê? Se eu conseguir fazer uma ação corretiva para o modo de falha, para o sintoma, tá? Eu vou conseguir, né, corrigir essa falha antes que ela aconteça, certo? Né? Evitar a ocorrência da falha, na verdade, a quebra com o sintoma, que é o modo de falha. A identificação dos modos de falha, a equipe tem que analisar o processo, né, o produto ou o sistema, identificar os possíveis modos de falha que podem ocorrer. O que acontece, né, nessa análise do modo de falha? Gente, se você falar de manutenção, o equipamento, tá, geralmente ele falha no elemento de máquina, tá? E não no mecanismo. Por exemplo, eu vou citar o exemplo de uma caixa de redução. O redutor quebrou. O redutor quebrou, ele fica muito superficial. O que falhou, ou é uma engrenagem, ou é um eixo, ou é um rolamento, algum elemento de máquina lá dentro falhou. E o modo de falha é por elemento, gente. Não, se você fizer no redutor, fica muito superficial, tá? Eu tenho que ir descer mais um nível e ir lá no elemento que compõe esse redutor. Então, nós vamos ver no exemplo prático, no próximo conteúdo, como que a gente faz o Fimea da forma correta. Direto no elemento de máquina, tá? Eu tenho que ser no detalhe, tá? Detalhista, gente. Não posso ser trivial nessa parte, tá bom? Então, a avaliação dos efeitos de falha é uma outra etapa, né? Para cada modo de falha identificado, a equipe, né, tem que ver os potenciais efeitos negativos da falha. Por exemplo, o exemplo que eu dei do rolamento. O rolamento quebrou, é a falha, beleza. E aí, qual foi o efeito da falha? O efeito da falha, com certeza absoluta, antes de falhar esse rolamento, ele teve um excesso de vibração e teve uma temperatura alta também, um conjunto, né? São dois modos de falha, juntos ali, que já era um sintoma. E qual que é o efeito dessa falha? O que aconteceu depois que o rolamento quebrou? O equipamento parou, certo?
Então, o elemento foco é o modo de falha, tá? O elemento foco, tá? O que acontece depois é o efeito de falha, que acontece depois da falha. E o modo de falha, a gente olha a causa da falha. Por quê? Né? O porquê aconteceu essa falha. Então, para a gente analisar, né, o modo de falha, né, o que nós fazemos? Tá? Nós calculamos um fator, que é um índice, né, um indicador, que ele chama RPN. Para fazer esse RPN, a gente tem que analisar 3 itens, tá? Que é a gravidade, ocorrência e detecção. Tá? Cada modo de falha, ele é avaliado quanto à sua gravidade, severidade, né? A ocorrência, que é a probabilidade de ocorrência, e a detecção, que é a probabilidade de eu detectar esse modo de falha. Lembrando, o modo de falha é igual sintoma. Então, corpo humano, né? Beleza. Vamos falar o corpo humano. Imagine que a gripe é uma falha. Beleza. Qual que é o modo de falha da gripe? Qual que é o sintoma? Febre, né? Coriza, nariz, né? Escorrendo, tal. Então, esse é o sintoma. Se eu começo com esse sintoma antes e eu ataco, eu tenho uma ação corretiva para esse sintoma, eu consigo evitar uma gripe, né? Ou um sintoma maior dessa gripe, certo? Qual que é a causa da gripe? A causa da falha gripe. Eu não vou conseguir levantar da cama, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir estudar. Tudo isso são causas. Então, se eu atacar o sintoma, eu vou, né, evitar esse efeito da falha. É isso, o FIMEA é exatamente isso, gente. E aí, para isso, a gente tem que atacar, né, esses 3 itens aqui em uma escala, tá? A gente coloca uma escala aqui, ó. Na escala de gravidade, a gente 1 é nunca e 10 é sempre. Na escala de ocorrência, na probabilidade de ocorrência, 1 é nunca e 10 é sempre, tá? Já na probabilidade de detecção, é o que acontece. 10 é nunca, porque é quanto a dificuldade de eu chegar aí, né? Quanto a dificuldade de eu detectar essa falha, tá bom? Aí eu pego, né, os 3 números e calculo o meu RPN, gente. O RPN, ele vai fazer o quê? Aqui eu tenho um fluxo, né? Um fluxo de execução do FIMEA, tá? Define o processo, identifica o modo de falha, avalia os efeitos, determina a severidade, identifica a causa, né? Estima a ocorrência, identifica um método de controle, determina a detecção, tá? Calcula o RPN, né? E prioriza e toma as ações corretivas. Então, esse é um fluxo padrão, tá, gente? Então, qual que é o motivo do cálculo do RPN? Gente, ele é um indicador que vai mostrar para mim aonde que eu vou atacar primeiro, tá? O RPN maior, eu vou priorizar ele, tá? Então, eu sigo esse fluxo aqui, tá? Com essas etapas. E aí, eu priorizo as ações e tomo ações corretivas. Para desenvolver as ações corretivas, eu tenho que fazer as 3 perguntas as 3 perguntas que eu tenho aqui de gravidade, de probabilidade e de probabilidade de ocorrência e de probabilidade de detecção. Por exemplo, a ação corretiva que eu vou tomar para o modo de falha vibração, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo da vibração lá no rolamento lá. Ação corretiva, né? Eu vou analisar a vibração e quando chegar a um certo nível de vibração, eu vou acionar o PCP para que a gente desmonte e faça uma verificação naquele ponto ali. É uma ação corretiva, né? Uma corretiva planejada, certo? Beleza. Essa ação corretiva, ela diminui a probabilidade de ocorrência? Sim, certo? Tá. E ela aumenta a minha probabilidade de detecção, essa medida, né? Talvez. Aí o que eu faço? O que eu posso trabalhar aqui na parte, né, que a gente faz sempre em casos de rolamento, né? A gente analisa tanto vibração quanto temperatura. Aí eu vou fechando, tá? E eu tenho que responder essas perguntas, né? Se ela diminui a gravidade, se essa ação corretiva que eu estou desenvolvendo, ela diminui a gravidade do problema, se ela aumenta a probabilidade, se ela diminui a probabilidade de ocorrência, né? Na verdade.
e se ela aumenta a minha probabilidade de detectar a falha, tá bom? Essas ações corretivas que eu vou desenvolver, ela tem que melhorar esses indicadores aqui. Por quê? Porque o meu RPN vai baixar. Então, o que acontece? Eu vou baixar esse número. Então, ele vai caindo, e eu vou ter outras prioridades. Então, se eu fazer ações corretivas que respondam essas perguntas de maneira correta, certo? Diminui a gravidade do problema? Sim. Diminui a probabilidade de ocorrência? Sim. Aumenta a probabilidade de detecção? Sim. Então, é uma ação corretiva válida. Tá bom? Então, falamos um pouquinho aí da parte do processo, tá? De identificar o modo de falha, avaliar os efeitos, tá? Determinar a severidade, a ocorrência e a detecção, beleza? Calcular o RPN, né? E depois tomar ações corretivas. No próximo conteúdo a gente vai falar sobre a aplicação de um exemplo prático. Bom, pessoal, hoje falamos um pouco sobre FIMEA. Vamos falar muito mais agora de ferramentas aí que nós podemos adotar a manutenção, podemos adotar a processos, tá? FIMEA você pode adotar até por um processo de marketing, tá? É uma ferramenta muito versátil. É uma ferramenta que funciona e no caso da manutenção é uma ferramenta que é anterior à RCM. Então, para você fazer uma manutenção centrada na confiabilidade, que é a RCM ou MCC, nós temos que ter um bom FIMEA, que é uma etapa anterior para que funcione, a manutenção centrada na confiabilidade funcione bem, tá? E tem algumas coisas que nós vamos falar para você ter o FIMEA. Talvez você não está preparado, a sua manutenção ainda não está preparada para aplicar o FIMEA. E aí você tem que dar um passo para trás para pegar impulso e aí continuar, tá bom? Mas vamos falando aí ao longo dos conteúdos. E se você não está inscrito, já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like aí. Um lembrete, no canal do Grupo DAP Engenharia nós temos o DAPcast, tá? O DAPcast é um podcast destinado aos setores da indústria. Lá nós trazemos profissionais para falar de todos os setores da indústria, profissionais especialistas em Lean, especialista em gestão da manutenção, FIMEA, todas essas ferramentas, tá? Especialista em NR12, em NR13, em automação, irão muitos especialistas lá bater um papo com a gente e contribuir aí propagando conteúdo. Então, faça a inscrição, tá? Tá na indicação aí do nosso canal de segredos, já tem o canal do Grupo DAP, vai lá, faz a inscrição e já dá uma olhada nos primeiros vídeos lá do DAPcast, que é muito bacana. Até a próxima!